No vídeo de hoje daremos aqui uma malha esférica, um efeito de superfície bem interessante usando texturas procedurais. Eu vou usar a versão 301, vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar. Eu vou selecionar o cubo X para deletá-lo e vou adicionar na área uma Mesh UV Sphere. Vou aproximar e vou usar aqui o botão direito do mouse e vou aplicar o Shade Smooth. Suavizada, nós vamos agora aplicar um material. Antes disso, eu vou erguer esse painel e vou transformá-lo no painel chamado Shader Editor, onde vamos botar os nodes. Vamos excluir essa barra clicando a tecla N de navio e agora nós vamos olhar o objeto pela vista de Material Preview. Usando o Material Preview, eu vou abrir essa setinha aqui e vou dar menos opacidade aqui, fazendo com que a gente possa ver a imagem que está interferindo aí no plano de fundo. Vamos então aplicar o material para essa esfera. Clicando em Materials, New, ele gera o material Principal BSDF, está aqui o node do Principal, só que eu vou alterar o material. Em vez de Principal, eu vou clicar no pontinho verde e vou usar aqui o material Diffuse. Vou aproximar um pouco os nodes, vou trazer esse Diffuse para cá. E para fazer o efeito que eu vou mostrar a vocês, nós vamos usar aqui um node que vai ser um segundo shader, só que dessa vez vai ser um gloss, um shader que vai causar um efeito brilhante. Para eu poder misturar esses dois materiais aqui, que são shader, eu vou utilizar um Mix Shader. Então venho em Shader e seleciono o Mix Shader, vou conectar entre o primeiro material e a saída e vou ligar o material shader novo cá embaixo. Para ter o efeito brilhante na superfície, nós vamos aqui, tanto no Diffuse como no Gloss, zerar o Roughness, que dá aí o aspecto de brilho. E vocês vão ver que a superfície aqui, ó, fica com aspecto bem legal. Agora, para criar o efeito que precisamos, vamos adicionar aqui um Node Color Ramp e vamos conectar esse Color Ramp com o material Diffuse cá em cima. Para dar as cores que nós vamos misturar, eu vou selecionar a primeira setinha que está aqui à esquerda, vou clicar no seletor de cores, o tom dela aqui é escuro, como vocês podem ver. Eu vou empurrar essa barra para cima e vou usar aqui a cor amarelo. Vou então selecionar a segunda setinha que está aqui à direita. Com ela selecionada, o seletor vai mudar aqui embaixo, porque ela tem a cor branca. Vou clicar no seletor e vou colocar aqui com uma cor chegado ao vermelho e ao laranja. Pronto, agora tem uma tonalidade que vocês vão ver que vai dar um efeito aqui interessantíssimo. Vamos usar também aqui um recurso adicionando o node de entrada input denominado Layer Weight para criar o peso aí das nossas camadas. E vamos ligar o facing dele de saída com o factor de entrada do Mix Shader. Aqui o que a gente pode fazer é controlar essa mistura para fazer com que esse efeito brilhante ele seja mais áspero ou seja mais polido. Então se eu deixá-lo aqui com um fator em 0, eu tenho o efeito mais áspero. Se eu deixá-lo aqui em 1, você vai ver que a esfera toma um aspecto aqui metálico bem polido. Então vamos deixar em 0,5 para equilibrar. E para gerar o efeito eu posso usar aqui, neste exemplo, uma textura Magic Texture. Aqui eu posso ligar o factor dele com a entrada factor do Color Ramp. Já cria-se um efeito, eu vou aproximar. A gente pode mexer na profundidade aqui para dar outros tipos de distorções. Vou deixá-la aqui em 6. Aqui eu posso movimentar a escala diminuindo para criar esse efeito aqui, como se fosse aquelas bolinhas de gude, né? E a distorção eu também posso criar um efeito mais interessante. Agora, se a gente quiser mudar as cores do material, não tem problema. Eu posso, em vez aqui, usar um azul. Vocês vão ter um efeito aqui bem melhor. Se vocês quiserem diminuir ou aumentar essa mistura aqui, com o Layer Weight, vocês podem funcionar. E temos aí, ó, uma esfera com um efeito simples, que vocês podem utilizar para alguma finalidade aí junto ao projeto de vocês. Agora lembra vocês que nós estamos usando aqui o material preview. Então se eu quiser usar o modo renderizado, no modo renderizado eu não vou ter aquela imagem dando o efeito que eu preciso. Eu vou precisar de uma imagem externa
que tem que ser uma imagem HDRI, aquelas imagens panorâmicas. Então, clicando em Word, em vez de Color, eu poderia usar aqui uma cor com uma tonalidade diferente no fundo, mas não vai gerar o efeito que eu preciso. Então eu vou usar, em vez de cor, aqui o Environment Texture, que é a textura de ambiente. Vai ficar com toda a nossa área aqui num tom lilás, porque ele está pedindo aí a imagem. Então vamos clicar em Open. No diretório eu vou escolher uma imagem que eu queira aplicar aí junto ao efeito. Neste exemplo eu vou usar essa imagem daqui. Vou dar um Open Image. E agora eu tenho o efeito da imagem influenciando sobre o material. E a nossa bolinha, como eu disse a vocês, a gente pode dar cores diferentes para criar uma diversidade de recursos. Se eu quiser criar mais uma setinha de cores, eu clico aqui no sinal de mais, ele gera uma setinha no meio. Nesse exemplo eu posso usar uma tonalidade, que pode ser um vermelho. Veja que eu já dou uma coloração bem interessante aqui no objeto. Lembrando a vocês que eu posso ligar outros materiais aqui dentro do efeito. Então eu posso adicionar, nesse caso, uma textura do tipo Voronoi. E no Voronoi eu posso ligar aqui o distance dele com o vector. E vamos ter aqui um material diferenciado que vocês podem salvar para alguma necessidade que vocês tenham. Fica aí a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial.